daqui a pouco eu vou ver as perguntas que estão chegando no @TV Band Manaíra, porque hoje é dia de receber o advogado Ramon Carvalho para tirar suas dúvidas jurídicas. Você que assiste o Fala Cidade pode fazer perguntas agora sobre qualquer dúvida que você tenha na área do direito, né? Pode ser do consumidor, de família, previdenciário, civil. É o nosso quadro Fala Direito! Doutor Ramon, boa tarde. Muito boa tarde, Vitor. Muito boa tarde, telespectador. Vamos embora porque a gente já tem pergunta do telespectador, viu? Ele mandou um vídeo com uma pergunta. Vamos ver. Doutor Ramon, me tira uma dúvida. Eu fiz uma compra online em Mercado Pago e eu não recebi essa mercadoria. O que eu tenho que fazer para poder ser restituído, caso eles não queiram me restituir o dinheiro? Olha aí, doutor. Olha, nesse caso, Vitor, duas notícias boas. A compra foi pelo Mercado Pago. O Mercado Pago ele traz, inclusive, uma política de troca de resoluções até melhor do que o Código de Defesa do Consumidor. No Mercado Pago, diferente das compras que você faz online, você tem 7 dias para trocar. No Mercado Pago, você tem até 30 dias para reclamar diretamente no próprio sistema do Mercado Pago para que você seja reembolsado. Lembrando que, em todo caso, caso isso não ocorra, caso você tenha perdido o prazo que o próprio Mercado Pago te dá para resolver, uma vez que hoje o próprio objetivo da Justiça também é desjudicializar, para que você resolva tudo administrativamente, você pode simplesmente ir para o juizado especial, ou de Mangabeira, ou do Fórum da João Machado, e pedir lá que você seja restituído, vez que é um direito seu que você receber pelo produto que você pagou. Se você tiver dúvida, também pode mandar aqui pelo 99395-7555, de preferência em texto, porque fica mais fácil da gente poder identificar se é pergunta, se é alô, que agora é hora de falar sobre direito, né? Tem mais uma dúvida. O telespectador disse, doutor, que está de auxílio-doença, né, há mais de 4 meses. Só que toda vez que é para receber o benefício, está cancelado. E aí ele deu entrada e foi aprovado. Como é que ele resolve isso? Olha, veja bem, nesse caso específico, ele tem que pegar a declaração da própria Justiça Federal, do INSS, de que você está como aprovado do benefício, e você pode simplesmente ir na Justiça Federal. Nesse período ela está até encerrada, fechada por conta da pandemia Covid, mas você tem vários telefones no site da Justiça Federal, você pode simplesmente ligar para lá e pedir que seu problema seja resolvido sem precisar de advogado. Nesse caso, como é uma causa de menos de 60 salários mínimos, é facultado a você procurar a resolução. Agora, você tendo esse laudo, essa determinação de que foi aprovado, não tem problema, empecilho algum, basta você procurar ou um advogado de sua confiança, ou ir mesmo sem advogado na Justiça Federal, que com toda certeza você vai ter essa prestação jurisdicional efetivada, você vai ter seu direito assegurado, sem problema nenhum. Vamos para mais uma pergunta, então dessa vez foi um áudio que mandaram para a gente, vai lá. Eu botei uma moto em busca, tá com uma moto em busca e apreensão já, sabe? Agora era de consórcio, né? Aí eu paguei a metade logo para dar o lance, entendeu? Eu dei R$8.000, para um bem de 14 mil, eu dei R$8.000. Aí eu paguei umas 3 ou 4 prestações, aí houve uns problemas, não pude pagar, vou continuar pagando. Estou esperando só melhorar a situação, né? Aí eu já entrei em acordo, querendo entrar em acordo, está em busca e apreensão. Eu estou querendo entrar em acordo com ele para ele parcelar, botar esse negócio mais para uns 8, 10 meses, para eu ficar pagar, e ele não quer. Ele só quer todo. É um débito de R$6.000. Procede isso. Eu quero pagar, só que eu queria um prazo melhor, uns 10 meses, mas ele só quer todo. Botou em 3 meses, 3 meses eu também não podia. Aí quando eu fui tentar pagar os 3 meses, disse que não podia mais, só pode pagar em 2. E aí, doutor, moto que está em busca e apreensão, pode negociar o prazo? Muito bem, Vitor. A questão é a seguinte, antes da pandemia Covid-19, de fato, essa negociação era uma opção. A empresa que lhe financiou o carro poderia optar por financiar ou não. Ocorre que a Lei 14.020, antiga medida provisória 936, trouxe seu artigo 25 a possibilidade de estender esses prazos de pagamento se você foi, de alguma forma, prejudicado pelo Covid-19. Se você teve suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, se você foi demitido nesse período ou tiver qualquer tipo de ingerência por conta do Covid-19, você pode sim ligar para a empresa que você tem um mútuo, contrato de empréstimo do veículo, do imóvel ou de qualquer outra coisa. E você pode pedir que haja renegociação baseada no artigo 25 da lei. Ou seja, inclusive, 3 semanas atrás, um ouvinte aqui da própria TV entrou em contato com a gente para verificar essa questão. Eu mandei toda a informação para ele, já bacaninha. Ele entrou mesmo lá no chatzinho da financeira, informou que queria aplicar a lei e conseguiu a renegociação. E, inclusive, ele conseguiu até o desconto dos valores de custos processuais, de outras coisas. E no final tudo acabou resolvendo, está com o carro liberado de busca e apreensão. E isso é coisa simples de resolver. Eu costumo falar, Vitor, que a atividade do advogado, ela não é nem sempre ganhar dinheiro. A gente tem que informar a população e tem que esclarecer, porque o nosso trabalho, principalmente, é trazer para a população aquilo que o Estado, ou que as empresas, ou que as pessoas que têm mais poder econômico, não estejam prestando. Então, se você tem dúvida
Se você não está conseguindo resolver algo desse tipo, que é simples, vai no QR Codezinho que está aqui do lado esquerdo da tela, pergunta lá, se for uma coisa mais simples, a gente te informa, vai poder esclarecer, te informar qual é o artigo de lei que você vai pedir aplicação. E a gente está lá para esclarecer, para tirar dúvida. É um Instagram institucional, não tem vínculo comercial, não tem intuito comercial, então é um serviço que a TV Band, em parceria com o meu escritório, está fornecendo para você, cidadão. Então use dele, a gente está lá à disposição. É bom a gente aproveitar essa oportunidade, porque às vezes a gente tem tanta dúvida que até recorrer a uma pessoa, mas não sabe onde, né? Então, nem todo mundo tem um advogado de plantão e a gente, com esse serviço para você, fica muito mais fácil para você tirar dúvida, né? Esse que mandou para a gente, por exemplo, disse que trabalha numa empresa como auxiliar de estoque. Só que desde março ele mudou de função e passou a ser operador de prensa hidráulica. Só que a dúvida é, essa função dá direito a receber algum adicional, por exemplo, insalubridade ou então periculosidade? Olha, Vitor, dá sim. O artigo 97 da CLT determina que qualquer trabalho que você tenha risco de se contaminar de alguma forma, por risco biológico ou perigoso, dá direito à insalubridade ou periculosidade. No caso de prensa hidráulica, depende do tipo de prensa hidráulica, depende do tipo de material químico ou orgânico que ele trabalhe. Mas uma das duas ele vai ter sim, periculosidade de certeza. A única diferença é que é bom analisar qual das duas tem o maior percentual, porque pode variar de 10% a 40%, para que ele peça para aplicar. Inclusive o artigo 97 da CLT, no seu inciso 3º, determina que quem escolhe isso é o empregado. Ou seja, ele vai analisar a situação e vai pedir que seja aplicada a insalubridade ou a periculosidade. Mas nesse caso específico, é sim direito dele receber um ou outro, não ambos. Ele está chegando aqui, né? Vou de baixo para cima. Boa tarde, comprei na Wish em abril. Já fazem 2 meses que era para ter chegado os produtos, não chegou e eles não dizem nada sobre o produto, onde está. Como é que eu resolvo? Definitivamente vá para o juizado especial para resolver. É o site chinês, né? Com o único problema, que a Wish ela tem um servidor instalado fora do país, então provavelmente você vai ter uma empresa, não diria de fachada, porque de fato eu não conheço como é que funciona a questão estrutural da Wish. Mas eu acredito que você vai ter muito problema para conseguir achar de fato algum patrimônio para que se execute a penhora. Por isso que se recomenda sempre que você compre em pessoas de confiança, que você conhece, e de preferência empresas brasileiras, até para fomentar o comércio do seu país. Pois é. Ó, Rizomar. É o barato que sai caro, né, O Vitor? barato que sai caro. E aí nem sempre chega, viu? É na sorte. O cara compra um negócio que é 5 centavos, aí pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Rizomar trabalhou 9 anos numa empresa, só que ela não tinha carteira assinada, almoço, férias ou nenhum. Ela falou direito, mas eu acho que é benefício. Ela tem direito a recorrer a alguma coisa? Deve. Todo o tempo trabalhado dela é assegurado por lei. A CLT foi uma luta histórica que assegura esses direitos. Então, a mesma regrinha de sempre. Toda vez que houver uma violação do seu direito trabalhista, você procura a Justiça do Trabalho por intermédio de um advogado ou por intermédio do servidor da própria Justiça, se for uma causa menos que 40 salários mínimos, e você pode requerer. Você tem 2 aninhos para requerer, tá bem? E você vai poder pedir tudo que foi negado, férias, 13º, férias vencidas, férias vincendas, absolutamente todos os seus direitos trabalhistas, que são mais de 254, e todos eles vão estar assegurados, basta na Justiça do Trabalho. Olha, isso aqui eu só consegui ver que o nome é Jô. Não sei se é ele ou ela, mas fez uma inscrição num curso numa empresa, né? Estou aqui com o nome Capacita. Antes da pandemia, o diretor do local recebeu R$1.000 e não houve o curso. E até o momento não foi ressarcido. O que é que pode fazer? Definitivamente você deve procurar o juizado especial, pedir que seja restituído seu valor, porque de fato os cursos eles têm que haver a contraprestação. Se a empresa não pôde, por conta da pandemia, realizar essa contraprestação, diferente de hospedagem, shows, eventos, não existe lei própria para curso e não é uma escola que foi regulamentada também por lei a questão de como funcionaria a redução dos valores. Então, nesse caso específico, procura ir rápido, antes que esse curso feche as portas e você também não consiga ser restituído. Olha, esse aqui, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, Josenildo Soares. Josenildo já faz mais de 5 meses que ele está sem receber o PIS, e quer saber se tem direito a juros e se existe juros do PIS, né? Olha, o PIS ele é calculado de acordo com o valor que foi depositado do mês completo de salário. Não existe previsão legal para incidência de PIS com juros ou nenhum tipo de atualização monetária. O PIS é uma benesse do governo que vai te oferecer e que vai ser pago no tempo próprio que o governo determina de acordo com a emissão. Se a empresa comunicou ao Ministério da Economia que você era funcionário, trabalhou por 30 dias completos, no período completo, só me engano até 14 de fevereiro, você recebe em julho. Se ela fez retardatoriamente até pouco de abril, você recebe em outubro. Em todo caso, você não tem que ter isso atualizado nem com juros. O que exige é, caso você não receba, em caso a empresa não informe ao Ministério da Economia que você trabalhou lá, você pode ir também para a Justiça do Trabalho para que a empresa seja responsável pelo pagamento do PIS, vez que ela não cumpriu a obrigação prevista por lei. Mas não existe atualização monetária nem correção do PIS, a não ser que você pleiteie uma indenização.
Certo. Doutor, a gente tem 3 perguntas aqui, mas eu vou para uma pergunta aqui de um telespectador que mandou um vídeo. Bora ver. Doutor Ramon, eu caí de moto uns dias aí. Eu queria saber como é que eu dava entrada no meu DPVAT. Como é que a gente faz o procedimento? Essa é uma dúvida muito recorrente, É né? uma dúvida recorrente e uma dúvida que, apesar de antigo, apesar de ser um direito antigo, todo mundo continua tendo. Muita gente Mas tem olha, dúvida aí. é bem simples. Você tem 2 opções. Ou você vai para a justiça comum e pleiteia pelo DPVAT, mas o recomendável em questão do DPVAT é você primeiro tentar administrativamente no site do DPVAT. Não tem para que você ocupar a máquina do judiciário, ocupar um advogado, ocupar um juiz, ocupar um advogado de defesa, para requerer um direito que você pode requerer sozinho. E ainda mais se você procurar um advogado sem primeiro analisar se você vai receber, você vai ter que dividir aquilo ali com o advogado sem ter necessidade. Então, via de regra, você pega o laudo da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Local determinando que houve um acidente de trânsito. Esse laudo tem que constar que foi um acidente de trânsito. Você deve procurar o IML depois para fazer o exame de corpo de delito para saber qual foi o tipo de lesão que você sofreu. E procura o primeiro laudo de entrada no hospital. Seja o trauma, seja o trauminha, de preferência o trauma, porque o trauminha está numa situação péssima, né? Mas pega esse laudo, pega tudo isso, reúne, junta no site do DPVAT e requer. Se for negado, você procura um advogado. Olha, esse aqui trabalha 9 meses numa empresa, mas só tem 3 meses na carteira. Como é que ele resolve? Olha, você tem que pedir ao teu empregador, se você ainda estiver trabalhando, para que ele assine tua carteira retroativamente. É provável que ele não queira fazer isso, porque ele vai ter que pagar todo o FGTS e o INSS do tempo laborado, do tempo trabalhado, mas ele vai pagar isso com multa e juro pesadíssimo. Inclusive, o INSS é juro diário. Então, assim, minha recomendação nesse caso é que você procure o seu empregador para que faça um acordo com ele, para que ele assine retroativamente sua carteira, até porque isso também conta para tempo de serviço, conta para fim de aposentadoria, conta para férias, conta para 10º. Em caso ele não decidindo fazer esse tipo de acordo, minha recomendação é você, mesmo trabalhando, vá para a Justiça do Trabalho pedir a assinatura, até porque nesse período você vai ter uma estabilidade, ele não vai poder nem lhe demitir. Eu tenho uma dúvida, doutor. Veja a situação. Acabei sendo levado a ter que contratar pelo meu CNPJ, né, um funcionário. Acabou que eu saí da empresa, né, e eu, prestador de serviço, eu não recebi nenhuma indenização. Só que para poder demitir o funcionário eu teria que indenizar. Não tive dinheiro. Até hoje vem se arrastando esse processo. Qual é a melhor maneira de eu fazer um acordo? Eu tenho que homologar no sindicato ou eu posso fazer um acordo por fora e se ele me colocar na justiça, por exemplo, eu me lasco, né? Sim, nesse caso específico, assim, independente da sua relação de trabalho, o funcionário também não tem culpa de que você não recebeu esses valores. O que você não precisa ir para a conciliação do sindicato, porque isso foi uma determinação do STF. Não, desde 2014 não se precisa mais ir nas câmaras de conciliação de sindicais para você fazer acordo. E vai aonde? Não, você vai direto na justiça. Certo, na justiça do trabalho. Convenciona um acordo com o próprio funcionário, ou você protocola esse acordo assinado por ambos, e a Justiça do Trabalho vai simplesmente homologar esse acordo, ou você pede que haja esse acordo pela própria justiça e vai chamar ele para uma audiência de conciliação. A gente pode fazer um acordo e dizer, olha, eu vou pagar aqui em 20 vezes. Pode pagar em Bota 200. aqui esse acordo. Isso. Assinando dá certo. Faz um termo de acordo assinado pelos dois, Tá vendo, Areia? Vai sair, viu? junta no processo trabalhista em questão, que há essa possibilidade de acordo. Inclusive, Vitor, só a fins de informação, hoje a Justiça do Trabalho tem até o aplicativo que Sim, os advogados têm doutor, e acesso. com relação ao seguro-desemprego do pobre? Porque aí ele perdeu. Não que ele perdeu, nesse caso específico, Eu posso, num acordo, colocar o você tem seguro-desemprego, que né? colocar o seguro-desemprego no Areia, acordo. nada se perde, viu, meu filho? Exato. Você tem que colocar o seguro-desemprego no acordo, assim como também a FGTS, outras questões no acordo, porque, de fato, a incidência do seguro-desemprego só vai ocorrer com a demissão sem justa causa, com as guias emitidas, tudo corretinho. Eu vou Então, pedir pro doutor Ramon ajudar a gente. o Ministério da Fazenda não vai poder emitir esse 500 seguro-desemprego em vezes, sua questão, e nesse caso específico, a Justiça determina que você tem que pagar no lugar do governo federal. Vamos lá, eu vou para uma daqui e uma dali pra gente fazer esse ping-pong rápido, pra ver se dá tempo da gente pelo menos encerrar essa leve. E semana que vem, as que a gente não conseguiu tirar hoje, a gente traz aqui no programa. A Caixa encerrou minha conta corrente porque eu tava devendo cheque especial. Posso entrar na justiça? Não necessariamente. A Caixa Econômica, na verdade, quando você assina o contrato para ser correntista, tem no contrato que você tem que estar em dia com as obrigações com a própria Caixa, até porque você tem uma tarifa mensal que você tem que pagar. Se você está atrasado, só me engano, hoje o Banco Central determina que são 90 dias. Se houver 90 dias sem movimentação na conta, ou seja, saldo zerado, ou se você está inadimplente, a Caixa pode simplesmente pegar o saldo devedor, consolidar num débito, executar aquilo na justiça, obviamente, e eles sempre fazem, pode ficar absolutamente sossegado, que a Caixa Econômica vai fazer essa cobrança no máximo 5 anos, geralmente no 4º ano que eles fazem isso, e você vai ter sim sua conta corrente encerrada, porque não existe direito quando você também não faz a contraprestação. O direito só socorre aos que acordam cedo. Então, se você quer ter uma contraprestação, quer ter uma conta no banco, sua obrigação como correntista é estar pelo menos com o saldo zerado. Mas em débito, ela pode sim consolidar tudo e lhe cobrar.
e, obviamente, lhe recusar como correntista, porque não deixa de ser uma empresa. Informação relevante, que eu acabei de ver aqui que a nossa co-irmã TV Borborema também tem um Instagram verificado, viu? Desculpe. Fazer o quê? Vocês têm uma opinião, na nossa humilde opinião, somos verificados. Tem um áudio para ir para o senhor, doutor, veja. Doutor, boa tarde. Eu trabalho de promotor de venda numa empresa. Ela exigiu que eu tivesse moto, tinha que ter moto. Como é que eu poderia fazer para eles pagar o seguro obrigatório do motoboy, que eles não estão pagando? Aí eu falei com a empresa e disse que ia ver se eu tinha direito. Aí eu queria saber se eu tenho direito ou não. Olha aí, doutor. Olha, absolutamente não. Isso aí vai ser liberalidade da empresa, tudo acordado no momento do contrato de trabalho. E nesse momento do contrato de trabalho você tem que ver o que foi dito. Se eles falaram no início do contrato de trabalho que você teria direito, ou que algo que eu tenho, mas se não foi acordado isso em princípio, que eu acredito que não é um direito pré-estabelecido. Os únicos direitos que você tem pré-estabelecidos são aqueles que estão constantes da CLT, ou de lei específica para a função. Isso não está previsto na CLT, inclusive a empresa não tem obrigação de fornecer absolutamente nada, a não ser o seguro-desemprego, as férias, o 10º, o transporte, já existe o vale-transporte. Então, se você é promotor de vendas, na hora da contratação, eles faziam certas exigências. Agora, o que eles não podem também é te demitir porque você não tem. Se você não tem isso e na hora da contratação também não foi avaliado, esse contrato não pode ser alterado depois. Então, infelizmente, como a pergunta está faltando, tem muitas lacunas, eu não tenho como te informar melhor. Mas o que eu recomendo manda um áudiozinho depois, ou manda uma mensagem depois explicando, perguntando como é que foi feito esse contrato de trabalho. A questão o contrato de trabalho tem que ser feito da forma como foi acordado. Se a empresa falou que você não precisava, se você ia ser daquela forma, depois ele exigiu, não pode ser exigido. E da mesma forma, você também não pode exigir que eles façam nada que não foi acordado em princípio. Acho que eu fui claro, né? Vamos para a derradeira de hoje, doutor. Tem um áudio aí, vamos ouvir. Boa tarde, doutor Ramon. Me diga uma coisa. Meu pai, após do falecimento da minha mãe, aí após de convivência de 9 anos, casou com a atual mulher dele. Ela tem direito a algum bem dele conquistado junto com minha mãe? E aí, doutor? Veja bem, essa é uma situação bem complicada e que merece cuidado. Porque, veja bem, ele foi casado com ela, mas não foi casado no papel. Pelo que eu entendi, foi só união estável. O que tem que se fazer aí para que se consiga se estabelecer a linha de divisão do patrimônio você tem que entrar com urgência com a ação de reconhecimento de união estável acumulado com dissolução de bens. E aí, nessa dissolução, nessa união, 50% vai ser dele e 50% vai ser seu. O que a nova esposa vai ter direito vai ser sobre os 50% que vai ficar para parte dele. Mas isso só vai acontecer se você procurar um advogado, nesse caso precisa de advogado em todas as situações, e determinar e conseguir um reconhecimento dessa união estável na justiça, para que você tenha, pelo menos o reconhecimento que você teve qualquer que fosse o direito. Até porque se ele falecer nessa situação, quem vai ter direito a tudo, absolutamente tudo, é a tua esposa. Então, aquela velha história, Vitor, o direito não socorre aos que dormem. Se você está vendo que essa situação pode se agravar e que você vai terminar sem nada, procure imediatamente a justiça para que você veja sua união estável reconhecida, até porque foram 9 anos, e depois disso daí, todo o restante virá a partir dessa determinação. Então, procure um advogado para que se faça valer. Meu avô foi casado 50 anos com minha avó. Nesse meio tempo, ele tinha uma rapariga. Aí, todo mês, ele dava um valor fixo a ela, mas ele nem dormia lá. Né? Ela foi para a juíza e disse que era casada com ele, não sei o quê, que meu avô, coitado, só vivia dormindo em casa. Nem, não sei como é que ele ia para essa mulher, só ia para depositar o dinheiro mesmo. Ela tem direito a alguma coisa? Olha, Vitor, eu confesso que nessa situação não dá para dizer assim, tem que olhar os pormenores. Se ele Ainda mantinha bem, com meu carro ela tá no nome dele ainda. uma estrutura de família, de alguma forma, dava a entender a ela que estava sustentando, que tinha uma vida familiar, se o juiz entender que se Não, compõe... familiar não, era uma vida rapariga mesmo. Agora, ele dava um dinheiro todo mês a ela. Mas não é a questão, não é tanto dar o dinheiro, a questão é se ele mantinha uma estrutura, se as contas da casa estavam no nome dele, estavam no nome dela, se ele mantinha uma relação marital, muito embora não houvesse, por assim dizer, sexo ou nada do tipo. Não existia? Como é que ela era rapariga dele? Não tinha. Olha, eu acredito que teria sim. Se ele vai lá, se ele faz parte do orçamento familiar, se ele tem uma vida conjugal com ela, sexual, se ele tem parte do Ele orçamento... morreu. Não, se fazia, né, no caso. Eu acredito que nessa situação faria sim. Eu daria. Se eu fosse juiz, eu consideraria nesse caso. Então, vende-se o Fiesta 2013. Interessados, entre em contato pelo meu WhatsApp antes que ela leve alguma coisa do meu carro. Doutor, obrigado por ter vindo. As perguntas que chegaram, mais uma aqui. Para não deixar de prestigiar a nossa telespectadora aqui no Instagram da TV, Sônia Belmino pergunta se pode pagar os atrasados do INSS. Não entendi, desculpa. Se ela pode negociar para pagar os atrasados do INSS.
Olha, veja bem, INSS é inegociável, irredutível, nada. A única solução que você vai ter aí é se você negociar com a pessoa, que no caso você deve, e ela não for atrás de absolutamente nada. Mas até na própria Justiça do Trabalho, se você dever, isso daí é pago com prazo máximo de 3 dias. INSS é um direito absoluto fundamental, que assegura aposentadoria, que assegura auxílio-doença, que assegura tudo. Então, INSS não pode ser feito absolutamente nada. A única raríssima exceção foi na questão da pandemia, dos meses de março, abril e maio, que teve uma prorrogação por conta da lei da 14.020. Mas fora isso, absolutamente nada. E, Vitor, já que vai finalizar, só para fins de encerramento, só relembrando que na hora que a gente fez até a chamada, o QR Code estava com problema. Esse é o certo. Esse é o correto. Quem tiver dúvida, quem não tiver conseguido explicar tudo, ou quiser mais saber de mais alguma coisa, vai lá no QR Codezinho aqui. Isso vai dar lá no Instagram do escritório, carvalhodecasusa.adv, e a gente está lá à disposição para tirar quaisquer dúvidas. E aqui quem mandou pra gente, semana que vem, quando o doutor vier na quarta-feira, a gente traz a sua dúvida para cá.